Então o grande plano do PT é esse. O grande plano do PT é fica no poder e aumenta o seu poder relativo com relação aos outros poderes. Ponto. Nós temos um pacto, que é o Pacto de 88, que está indo pro buraco em alta velocidade. E a única solução pro Brasil é um novo governo muito honesto, sem rabo preso, que vai politicamente, usando a autoridade constituída por ser um novo nome e por ter passado pelo teste das urnas, estabelecer, repactuar o Brasil e falar, ó, acabou a putaria, acabou essa bagunça. Nós vamos dizer, ter lei e ordem nesse país, vamos colocar o Brasil no caminho do crescimento, tá? Fulano vai ser afastado, Beltrano vai ser afastado, a STF não vai mandar muito. E agora vamos arrumar a casa. Vocês caíram, vocês morreram. 2, uma revolução. É isso. Tem 2 caminhos. Um caminho é institucional e outro caminho é violento. O caminho institucional, com todo respeito, só eu dentre dos candidatos que estão lá, tem condição de fazer. Os demais estão com o rabo preso na história. Os demais estão envolvidos na história. Quando eu falo os demais, vamos falar de quem será candidato. O Lula e o Bolsonaro. O Lula e o Flávio estão envolvidos no caso. Até o pescoço. Não tem condição. O Flávio Bolsonaro está acenando loucamente pro Ciro Nogueira ser visto dele. Alguém que assina pro Ciro Nogueira, que é parte integrante do problema, não vai resolver o problema. O Lula, então, pelo amor de Deus. É isso. É isso, é apenas isso. Então, o que acontece? Vamos fazer uma simulação. E se o Lula ganha? E se o Lula ganha, ele vai manter esse jogo desse jeito. Enquanto ele concentra forças no executivo para ele, que é o plano do Dirceu. Pro Lula, entendam, os caras do Centrão... O PT tinha percebido há muito tempo atrás que o Centrão gostava da grana. Então, quanto mais se desse grana, o Centrão votava com eles. Eles iam fazendo o trabalho deles, pegavam uma grana para eles também, mas o Centrão ficava quieto. O Petrolão foi sobre isso. Eles deram diretorias da Petrobras e permitiram que eles desviassem dinheiro de empreiteira junto, porque o Centrão era alimentado, tocava os esquemas deles e não atrapalhavam o PT tocar o governo. Foi assim durante o segundo mandato do Lula e o primeiro mandato da Dilma, ok? O PT tem essa noção. O PT compreendeu a cabeça do Centrão. O que aconteceu com o PT, que deu um susto neles, foi que quando houve o surgimento do MBL, das manifestações em 15, 16, vem pra rua, houve a Operação Lava Jato, eles imaginavam que o Centrão ia se permanecer de alguma medida leal a eles. Mas aí eles foram tungados que o Centrão se junta com o Temer e ao impeachment da Dilma o Temer assume. E o PT falou, nossa, tomamos uma lição agora colossal. E o Centrão entra no poder com o Temer, e quando o Bolsonaro chega ao poder, ele, Bolsonaro, ele próprio representante do Centrão, sejamos honestos, o Centrão fica hiperpoderoso. Surge, por exemplo, essas emendas. E voltam os escândalos de corrupção, e o Centrão volta a roubar num nível que ele não roubava nem no período da Lava Jato. O PT volta ao poder em 22. E fica olhando isso, participa também, mas vai olhando. E o PT, onde está a brecha? O PT vai... E em vez de focar em brigar com eles no legislativo, onde eles perdem, onde o PT perde, ele foi pro judiciário, coloca o Flávio Dino no STF, e o Flávio Dino tá cuidando de pegar tudo das emendas dos caras. O PT tá armando uma casa de caboclo pra esses caras. Porque como esses caras estão torrando e participando da loucura como se não houvesse amanhã, o PT vai. Então o PT tá deixando eles se sujarem, se amarrarem. Volto a repetir, o PT vai para uma eleição, em parte com um discurso ético. Eles vão tentar, não vão conseguir, é porque eles estão envolvidos nesse escândalo de corrupção. E no mandato deles, o Flávio Dino vai ser ponta de lança de um ataque muito sólido que o Poder Executivo e o Poder Judiciário farão ao Legislativo para colocar as lideranças do Centrão de joelhos. E aí o Executivo, com o Lula reeleito, retomar o poder de fato na nação. E aí o PT vai fazer pela primeira vez em muitos anos um governo mais à esquerda. Um governo concentrando o poder nele, PT. E o que o Zé Dirceu imagina? O Zé Dirceu é um homem estudado. O Zé Dirceu, volto a colocar, você tem algumas poucas pessoas inteligentes que pensam o futuro na política do Brasil. Algumas delas estão no Movimento Brasil Livre. O Orlando tem grandes discussões conosco. Acho que mesmo eu tenho uma cabeça boa nisso. E outras pessoas no nosso universo. Outra pessoa é o Zé Dirceu, do PT. O Dirceu sabe que os próximos presidentes da República, os próximos 3, 4,
eles vão passar por um momento muito louco que é a chegada da IA. Vai ter uma revolução similar à revolução industrial que vai acontecer no mundo agora. E é uma revolução que vai aumentar a desigualdade e vai concentrar poder. O importante pro Zé Dirceu é estar no poder quando essa revolução acontecer, concentrando o poder. Se eles fazem isso, o PT dá um salto, e ele se renova para as novas gerações e concentra o poder no Brasil de uma maneira única. Então o grande plano do PT é esse. O grande plano do PT é fica no poder e aumenta o seu poder relativo com relação aos outros poderes. Ponto. O PT tem um plano. O Flávio tem um plano. O Flávio não tem um plano. O Bolsonaro não tem um plano. O Valdemar não tem um plano. Eles são esses ladrões que o PT quer, vamos dizer, controlar. Só que eles levam o voto de uma massa de brasileiros que acha que está enfrentando o sistema. É uma massa de brasileiros que está sendo enganada. Então, se eles chegam ao poder, vamos supor que Flávio venceu a eleição, o que ele vai fazer? É um governo que vai ficar na mão dos ministros do Supremo, como o Flávio Dino. É um centrão que vai ficar na mão desses caras, ao mesmo tempo que ele depende desses caras para governar, porque ele seria um governo do centrão. Seria um governo em que a crise política ia continuar. É um governo que ia tentar no início ter o beneplácito dos mercados. E vejo como um governo, dado que ele seria o governo dessa turma corrupta, um governo passível de impeachment e um governo que passaria por muitas crises o tempo todo. Seria um governo muito complicado. Muito complicado. Então nós temos aí um PT com um projeto autoritário, entendendo o espírito do tempo, e um grupo de ladrões, que é a turma do Flávio. Então esses são os cenários que nós temos aí desenhados. Tá? Curtiu esse vídeo? Então deixa o like e comenta aqui embaixo o que você achou. Quero muito saber sua opinião.